Boa noite, igreja. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria estar de volta a Pernambuco e em especial a Olinda, né? Sair de um calor de 41 graus, sem vento, sem nada, 41 graus à sombra, para pegar essa brisa maravilhosa daqui de Olinda, né? Um clima muito agradável e agradeço muito a Deus por isso. Agradeço a Deus pela vida do pastor Fábio Henrique, pelo convite mais uma vez, por aceitar esse desafio, né? Lançado assim no peito pelo Delmiro, né, pastor? Por esse abraçar realmente um dos ministérios da Mocidade para Cristo. E agradeço a Deus também pela vida do Delmiro, por esse planejamento, por tudo que foi feito, Delmiro, e também ao nosso reverendo Manuel Ulisses, não Oliveira, Ulisses, que é o nosso coordenador estadual dos Homens de Coragem. E como o Delmiro falou, um agradecimento especial a cada um de vocês, que realmente estão investindo aquilo que há de mais precioso para cada um de vocês, que é o tempo de vocês, e investindo no local onde com certeza vocês conhecem, que dá muito fruto, realmente, quando nós colocamos o foco naquele que realmente importa, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer disso. O investimento do tempo de vocês, a disponibilidade, e é disso que de fato nós precisamos, que o homem se posicione, que o homem tome a decisão. É isso que nós estamos precisando para reverter esse quadro, que é um quadro mundial, mas quando a gente traz, vai diminuindo para o nosso país, a gente traz para o nosso estado, para a nossa cidade, para a nossa comunidade, com as grandes mazelas que nós temos, não só nos grandes centros urbanos, nas metrópoles, mas nas cidades com a população menor, a disfunção familiar, a falta de referência dentro do lar e a falta de referência do pai, de paternidade, a falta de referência masculina. E isso, ninguém está falando de guerra dos sexos, como sempre coloco, mas dentro do que a própria palavra do Senhor nos ensina, planejamento familiar, desde o Éden, desde o início, homem e mulher estão no mesmo grau, no mesmo patamar de importância, de tudo, de relevância, mas cada um tem o seu papel, e dentro do que nós temos como conhecimento, é que você também tem, porque você observa, você vive dentro de uma comunidade. Hoje existe um grande número de homens que estão simplesmente delegando para outros, para a esposa, para os avós, para outro parente, até para o Estado, aquela função que é exclusiva do homem, de assumir realmente como cabeça, como líder, assumir o seu papel de liderança e ser referência. Tem um estudo que nos traz também, tem um estudo que todo mundo conhece, do grande número de pessoas que estão, 75% dos nossos presídios no Brasil, uma das maiores populações carcerárias do mundo, proporcionalmente é no Brasil, 75% dos que estão lá cumprindo pena não tiveram referência de pai, paternidade. E o pai dentro de casa, né? Aquele pai que está presente, aquele pai que ajuda a esposa, aquele pai que tem tempo de qualidade com o filho também, com os filhos, determina realmente a questão da sexualidade, tanto para o menino quanto para a menina. O papel do homem
O seu papel é fundamental na família. É fundamental. E nós precisamos cada vez mais de homens decididos a tomar essa posição. O Ministério Homens de Coragem, nós completamos 12 anos este ano, em agosto, e amanhã nós teremos mais detalhes também, né? Eu não posso deixar de registrar a presença do Onir Prado também, né? Onir, não vai ter jeito, fique em pé aí, Onir. Por favor, Onir Prado, que é o fundador realmente dos Homens de Coragem, né? Agradecemos a Deus pela disponibilidade do Onir estar aqui, pelo convite que o Delmiro lançou no nosso segundo Congresso Nacional, lá em Minas Gerais, alguns meses atrás, e o Onir prontamente aceitou. Ele vai estar trazendo amanhã os testemunhos históricos de como surgiu, que eu já falei isso aqui ano passado, mas vocês vão ter o privilégio de ouvir da pessoa que realmente foi tocado lá atrás, em 2012, pelo Espírito Santo, a partir de um filme cristão, que eu acredito que todos conhecem, né? Conhece ou não? Conhece, né? Tem que falar mais rápido, né, Delmiro? Eu acho que a sopa vai já pesar. A partir do filme Corajosos. E ele vai estar trazendo amanhã esse testemunho, vai estar conversando conosco amanhã. É uma alegria grande estarmos aqui. Mas vamos lá, como diz o Delmiro, para o que realmente importa, interessa. Mas estou muito feliz com esse encontro, né, de voltar ao estado de Pernambuco em um ano passado, parece que foi ontem. O Manuel Oliveira está ali, e o Olívio também, né? Eu estava lá na PDC ano passado e no domingo o privilégio de estar aqui com os irmãos. E este ano, já no segundo encontro dos Homens de Coragem. E já deixo também um parênteses com a alegria de receber alguns pastores, também algumas lideranças que estão aqui para conhecer o Ministério Homens de Coragem. Vai ter um momento que o Delmiro vai apresentá-los também, para que todos nós possamos também conhecê-los. Eu trago nesta noite de abertura, além dessa grande alegria de estar aqui com vocês, meus irmãos, corajosos, com algumas Déboras também aqui, com algumas irmãs aqui presentes, isso é muito bom, né, que nos dão sempre o suporte, estão sempre juntos. Uma pequena palavra que nos traz para reflexão, é sempre reflexão, porque nós, como homens de coragem, nós temos como o espelho que está à frente, o que a gente tem que estar olhando, realmente, é para o Senhor Jesus. Ele é a nossa referência. Jesus Cristo é a referência. Como foi que ele liderou? Ele sempre liderou de uma forma servil. Ele era líder, mas pronto para servir. Ele não simplesmente dava a ordem. Ele fazia e disse assim, ó, é desta forma que tem que ser feito. Ele servia, estava disponível. E quando nós falamos para o homem para se tornar um homem de coragem, além da decisão realmente do compromisso assumido com Deus, com a sua família, está preparado para liderar de forma servil. Está pronto a servir a esposa, está pronto a servir aos filhos, aos netos, ser a referência para aqueles que realmente são as nossas futuras gerações. E aí a gente puxa para a questão do legado. Qual o legado que você quer deixar? Quantas gerações a mais você já parou para pensar, você vai ser lembrado? Depois que nós passarmos desse plano, que aqui nós somos estrangeiros, nós estamos de passagem aqui. Quantas gerações futuras você imagina que vai ser lembrado? Falando das suas próximas gerações. Então tudo isso é um papel que nós como homens
temos que assumir hoje. Não podemos deixar para amanhã. Porque essa decisão urge para todos nós. Urge. É uma geração que cada vez mais se torna frágil em tudo. Jovens que vão para a primeira oportunidade de emprego, não conseguem passar um mês. Porque no primeiro grito que ele recebe do encarregado, ele já discute, já é mandado embora. E digo, e reafirmo, a culpa não é dele. A culpa é de quem deixou de ser a referência para ele, para eles. E isso cabe a cada um de nós, né? Nós, como homens de coragem, trago para nós essa responsabilidade para a nossa família, para os nossos, e que a gente possa também ser mentores de outros. Quantos jovens nós temos dentro da igreja que têm famílias que são totalmente desestruturadas? É também o nosso papel. Quando você assiste todo o filme Corajosos, você vê que existe também esse lado, colocado até de uma forma um pouco, não tem tanto destaque, mas se você já assistiu todo ele, né, são 2 horas e poucas de filme, aquele menino que foi pedir para namorar com a filha de um dos policiais, que ele já descarta, depois ele é preso e tal, mas o próprio policial depois ele se torna mentor daquele jovem. Ele começa a fazer leitura da Bíblia, mesmo naquela casa de detenção, que ele é preso, ele é apreendido, ele vai lá cumprir pena, mas ele está lá sendo mentor, porque foi a realidade dele quando jovem, que ele não teve um pai presente. E isso nós precisamos, de fato, retomar. E retomar também dentro das igrejas. Nós teremos a oportunidade de falar sobre o Ministério Homens de Coragem amanhã como ferramenta a ser usado dentro das igrejas. E isso é fundamental para nós. Mas abra sua Bíblia aí lá em Provérbios 17, 6. Na minha versão diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Amém? Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Outra versão: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são os orgulhos, são o orgulho dos seus filhos. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Amém? Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua presença através do teu Espírito Santo, que tu nos use nesta noite, nesta ministração, que todos nós estejamos, Pai, de mente e corações abertos para ouvir a tua palavra, que seja uma semente lançada em solo fértil. É desta forma que eu oro, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, um bom pai é aquele que provê. Nós temos falado isso, vocês já ouviram isso, com certeza, mas eu reafirmo: um bom pai é aquele que provê, e é aquele que está sempre presente quando a criança precisa dele. Na carta a Timóteo, 1 Timóteo 5,8, a palavra já nos lembra: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quem não cuida dos seus é pior daquele que não crê, que não confia, né? Que não tem fé. Nós vivemos em um dia em que muitos homens abandonaram a sua responsabilidade de sustentar a sua família, sustentar a sua esposa e filhos.
nós precisamos lembrar que ser um bom pai é muito mais do que apenas levar para casa um salário e atender às necessidades físicas dos filhos. É muito mais do que entregar o cartão e dizer assim, ó, está aqui, você pode fazer a compra do mês, pode abastecer a despensa. Os meninos vão querer muito mais do que isso de você, pai. A sua esposa vai querer muito mais do que isso. Não tenha dúvida disso. Não basta ser um bom pai de acordo com os padrões do mundo. Com os padrões do mundo. Pois eles também precisam ser os líderes espirituais dos seus lares. Nós somos a referência para eles. Se a gente começar a fazer algumas contas, os nossos filhos passam menos tempo em casa conosco do que na rua. Não é isso? Na escola de manhã ele passa no mínimo 4, 5 horas. Se for integral, aumenta aí mais umas 3 horas. Já são 8 das 24. Mais 8, o menino tem que dormir, no mínimo. Né? Já vai em 16. Correto? Fica faltando quanto? 8 horas. Dessas 8 horas, você chega em casa às 17, 18 horas. O menino já está quase se preparando para dormir. Se ele não tiver você como uma referência forte, realmente dentro de casa, a referência vai ser o mundo. Nós devemos preparar os nossos filhos cada vez mais. Meu filho mais novo tem 9 anos, o Maurício. E ele estuda na rede La Salista, lá em Manaus. 9 anos. Desde da educação infantil. Está no 3º ano agora. E desde a alfabetização, ele, Maurício, não participa da festa junina. Ele escolheu. Não foi eu nem Thaís, assim, ó, você não vai participar. Não foi preciso falar isso. Você pode dizer, mas isso é besteira? Será que o é mesmo besteira? Ele mesmo disse, não vou. Tem um dia que é dia para ir o negócio da santa lá. Ele fica na sala de aula e vai para a biblioteca. Ele falou com a professora, eu vou lá para a biblioteca para ler. Quero dizer que, Davi, então tudo é perfeito. Não estou dizendo isso. Mas ele tem a referência dentro de casa. Ele sabe a quem ele deve adorar e como adorar, desde pequeno. As leituras da Bíblia em família, mesmo quando ele não sabia ler, quando ele tinha 1, 2, 3 anos, era em família, todos juntos. Mesmo quando ele não sabia ler, chegou um dia e disse assim, hoje eu quero ler. Aí ele abriu a Bíblia dele pequena, botou o dedinho dele lá, eu nem lembro onde ele abriu, nem nada, e disse assim, Jesus me ama, e eu amo Jesus. Amém? Amém. Pronto. Já fizemos a reunião, já fizemos um momento de leitura da palavra. Ele que levou. É questão realmente do que nós fazemos. E como nós fazemos? Nós temos que ser essa referência para eles. Atualmente, de tudo isso que eu já coloquei para os irmãos e irmãs, nós estamos sofrendo com a falta de paternidade no mundo. Os pais estão abdicando e deixando que os filhos sejam criados apenas pela mãe, pela avó, parente ou pelo sistema estatal. E aí, eles simplesmente querem tratar de ajudar. Mas não podemos esquecer, até do que eu já afirmei alguns minutos atrás,
um pai não pode ser substituído. O pai não pode ser substituído. A Bíblia nos ensina que a glória dos filhos são seus pais. É a própria palavra do Senhor. No entanto, isso não acontece de forma automática. Isso requer que cada um de nós possamos verificar a nossa responsabilidade de liderar a nossa família. A forma como eu conduzo a família e que também eu possa cumprir essa responsabilidade, não apenas por um dia, uma semana ou por um ano, mas nós devemos procurar fazer o melhor sempre perante Deus por toda a nossa vida. Não vamos deixar de ser pai. Não vamos deixar. A Bíblia nos lembra também que os homens devem educar seus filhos, está lá em Efésios 6,4, no treinamento e instrução do Senhor. E lá em Colossenses, a advertência é para que não irritar os filhos, para que eles não se desanimem. Colossenses 3,21, é um complemento. E vejam, meus irmãos, as mensagens bíblicas aos pais frequentemente refletem a real necessidade social, a realidade, a necessidade social da disciplina familiar e liderança piedosa no lar. A questão da liderança, quando eu digo, o homem de coragem vai liderar de forma servil. Não é chegar em casa e dizer, olha, hoje eu ouvi um coronel lá da polícia, o cara já foi comandante geral e disse que tu tem que me obedecer a partir de hoje em tudo. Eu não estou falando isso de forma nenhuma. Longe de mim falar isso. Eu até costumo brincar, eu sou coronel, mas eu tenho um general em casa. O general está acima de coronel. Mas é saber conduzir sempre com a esposa ao lado. A esposa é ao lado, né? Não é atrás, não é na frente, não é sendo pisada e nem vocês deixando pisar. Não é isso, é ao lado. Ajudadora idônea. Ser tratada como uma forma mais frágil. A palavra também nos lembra isso, a palavra do Senhor, em relação à nossa esposa, sem esquecer que é um presente de Deus. Mas nós não podemos esquecer, está dentro da palavra do Senhor, palavras bíblicas, as mensagens. Os pais, nós, constantemente, né, nós somos lembrados da real necessidade social de disciplina familiar e liderança piedosa no lar. Em Provérbios 22:6, a palavra nos lembra, instrua uma criança no caminho que deve seguir, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Lembrando que a correção é boa e trará a criança aos sentidos, e vai remover os pensamentos tolos que possam surgir. Porque, lembremos, irmãos, todo pai que ama seus filhos estabelece regras. Amém? Tem ou não tem que ter regras? Limites. Você faz isso, você é criado desta forma. Nós fomos criados dessa forma. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que existem limites, regras e regulamentos. Porque quando você, pai, estabelece limites, o caráter do teu filho é fortalecido. Ele é fortalecido. Os nossos filhos precisam saber que há uma diferença entre o que o mundo diz, isso aqui para o mundo está bem, isso para o mundo é referência, e na realidade o que Deus diz que é o estar bem. O que Deus nos ensina, o que é a nossa referência. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. E a gente já começa
do primeiro item do termo de compromisso. Já nos lembra isso. Eu costumo dizer que dos 10 itens, se nós fizéssemos isso daqui, de ser um seguidor do Senhor Jesus, ser um verdadeiro discípulo, aí eu vou fazer discípulo, porque eu só posso fazer discípulo se eu for. Se eu não for, eu não vou fazer discípulo. Vai cair sempre naquilo que o próprio Cristo nos ensina. E os nossos filhos precisam saber que o nosso Deus, que existe um Deus e é o nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente e imutável. Isso é a nossa realidade passada e vivida para os nossos filhos. E esse Deus nos deu um padrão de conduta para que todos nós pudéssemos viver. Essa é ou não é a nossa luta diária? É a nossa luta diária. E nós devemos passar de uma forma correta aos nossos filhos. A Bíblia nos lembra, nos ensina a manter os mandamentos e os padrões de Deus, e isso convida para as bênçãos de Deus, e que a violação dessas ordens, desses mandamentos, convoca a disciplina dada pelo próprio Deus. Esse versículo, certamente, se a gente for analisar, aprofundar teologicamente, vai ver que ele implica em liderança divina. O foco imediato é sobre as crianças, até porque nós somos informados de que as crianças recebem glórias dos pais. Mas então, como que isso acontece? Quando nós falamos sobre esse versículo, sobre glória no sentido bíblico, a gente volta, a gente centraliza o valor na dignidade e na reputação da pessoa. A própria Escritura nos ensina, ela nos lembra, e nos ensina, lá em Mateus 16, 27, Marcos 8, 28, que o Senhor Jesus virá na glória de seu Pai. Não é assim que está no Evangelho? O Senhor Jesus virá na glória de seu Pai. E que a reputação de Deus Pai foi conferida ao próprio Cristo. 2 Pedro 1,17, porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória. E é sobre isso que eu estou falando, o nosso papel em relação aos nossos filhos. Então, senhores pais, corajosos, nós pais precisamos aprender esse princípio crítico. A tua reputação, a minha reputação é refletida no meu filho, nos meus filhos. A sua reputação é refletida nos seus filhos. E isso é fundamental para nós. O seu comportamento no trabalho é considerado um indicador do potencial dos seus filhos. O que você diz, o que você faz, naqueles momentos de paixão desprotegida ou descontrolada, passará para os seus filhos, para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Aquele ditado comum, como um pai, como um filho, é reconhecido através do tempo e da cultura como uma medida precisa da existência humana. E aquilo que nós temos que trazer também à nossa memória do velho ditado de que as ações falam mais alto que as palavras, é tão verdadeiro quando se trata de ensinar nossos filhos. Que eu costumo lembrar aos homens: testa a tua liderança, mas testa dentro de casa a tua liderança. A tua mulher te conhece melhor do que ninguém. Os teus filhos te conhecem melhor do que ninguém. Me conhece. Não adianta, lá não vai adiantar você falar algo e cobrar outra coisa. Porque minha esposa, a Thaís, me conhece muito bem. Meus 4 meninos me conhecem muito bem.
é desta hora que a gente vai realmente testar essa liderança, é o exemplo. E sabemos que a questão do exemplo vai muito, diga-se, muito além da nossa casa, do nosso lar. Mas o foco é a nossa casa. O foco é o nosso lar. É a sua esposa, são os seus filhos. Esse é o foco. E o exemplo vivo, né, que eu digo que vai muito além, porque nós devemos ser a Bíblia viva, como alguns até utilizam isso. Aquele não é crente, aquele não diz que segue Jesus, por que está fazendo isso? Ou por que está fazendo aquilo? Essa lembrança nós temos que ter e praticar. O exemplo que vivemos tem muito mais influência sobre os filhos do que qualquer coisa que nós possamos dizer. As crianças, os nossos filhos, aprendem pelo que veem os pais fazendo. O próprio Senhor nos adverte que a iniquidade dos pais será passada. Está lá em Êxodo 34, 7. Abre aspas. Sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. A iniquidade dos pais. Não seria muito melhor que as crianças, meus irmãos, recebessem a glória da sua vida justa do que a vergonha da iniquidade? Seria melhor? E finalizo, né, dizendo aos irmãos, vamos então seguir o belo exemplo que a palavra do Senhor nos dá em Deuteronômio 6, 5 a 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas farás assentada a tua casa, em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e de tua porta. É ensinar os nossos filhos, desde pequenininho, realmente, que o exemplo que todos nós seguimos é do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Quero orar. Gostaria de orar por você, homem de coragem. Orar por você, pelas famílias que estão aqui representadas, né? Pelas queridas esposas que estão aqui acompanhando também. É uma alegria contar com vocês. As Déboras daqui, que são fundamentais nas orações e na prática de fazer e nos dar o suporte. Essa pequena mensagem desta primeira noite é somente para trazer a lembrança, aquilo que eu acredito que você já o faça, trazer a lembrança, e o que precisa ser ajustado ou não, e lembrar que tudo realmente está na palavra do Senhor, que tudo está da forma como nós falamos, nos portamos, porque você é referência para a sua esposa, você é referência para o seu filho, para os seus filhos. E todos nós nos alistamos em um exército que o comandante, o general, nunca perdeu uma batalha. Mas quando nós vamos para a batalha, os dois lados perdem? Sim ou não? Numa guerra? Não vai? Não tem baixas dos dois lados? Temos baixas. A vitória é daquele que consegue ter o menor número de baixas. Mas ele tem baixas também. E não esqueçamos que quando a gente perde uma pessoa que cai em combate, no mínimo
vai com ele mais 3 ou 4. Mais 3 ou 4? Por quê? Que vai ter que socorrer ele. Vai ter que arrastar ele. São 5 que já estão fora de combate. Por isso precisamos estar atentos. Em tudo. Em tudo. Vamos orar. Pai, eu te agradeço mais uma vez pela tua presença, através do teu Espírito Santo. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada homem aqui nesta noite, de cada mulher presente também, de cada esposa. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada família aqui representada. Que a tua palavra hoje lançada, essa pequena mensagem, realmente possa ter caído em solo fértil, possa ter retido aquilo que é bom, aquilo que a tua palavra realmente nos ensina, Pai. E que, Senhor, cada vez mais sejamos a tua imagem e semelhança, conforme a vida e o ministério do teu Filho Jesus aqui na terra. Que sejamos homens decididos a seguir o plano traçado por ti, Senhor Deus, para as nossas famílias. Que sejamos a referência, como realmente tu deixaste como exemplo dentro da tua palavra, e que cada vez mais possamos conduzir as nossas famílias, cada um dos homens e mulheres possam conduzir as suas famílias de acordo com os teus ensinamentos. É dessa forma que eu oro, Pai, e te agradeço. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém?